Teremos agora uma aula mais teórica sobre a linha e o traço. O que nós veremos nesta aula? Nós veremos a definição de linha e traço, veremos os tipos de linhas, veremos também o uso da linha em desenho linear e, por fim, nós veremos o uso da linha em desenhos realistas. Vamos então para a definição de linha e traço. Em termos ideais, a linha é uma sequência de pontos, ou então a conexão entre dois pontos, ou ainda um ponto em movimento. Tá? Então nós temos aí três definições ideais do que é uma linha no desenho. A linha ela tem mais dinamismo que o ponto. Um ponto é apenas um elemento fixo, já com a linha a gente consegue construir movimento, a gente consegue já passar uma ideia de dinamismo que o ponto sozinho não nos permite. O traço é o ato ou efeito de desenhar uma linha, ok? Então, enquanto a linha é o elemento em si, o traço é a ação realizada pelo desenhista, é o ato de realizar uma linha. Vamos ver então agora os tipos de linha. Quanto à forma, as linhas podem ser basicamente de quatro tipos, né? Podem ser retas, podem ser curvas, podem ser quebradas, né? São uma sequência de retas quebradas, ou podem ser mistas, ou seja, a gente tem linhas retas misturado com curvas, ok? Então, estas são as formas básicas. Claro que isso pode ser subdividido em outros tipos, mas basicamente a gente tem estes tipos. Os tipos de linha também podem ser classificados como linhas abertas ou fechadas, ok? Vejamos agora o uso da linha em desenho linear. No desenho linear, a gente tem uma maneira bastante simples e dinâmica e expressiva de representar as coisas, né? Objetos, pessoas, animais, personagens, qualquer coisa que a gente queira expressar, a gente tem aí no desenho linear uma forma bastante simples de realizar esse tipo de trabalho. Então ele é muito apreciado aí nos públicos infanto-juvenil principalmente, né? Mas também no público adulto. Então a maioria dos desenhos para criança, para pré-adolescentes, eles são realizados aí em desenhos lineares, né? Isso tem aí um grande impacto, uma grande popularidade neste público. Então aí nós temos um outro exemplo de desenho linear. Vejamos agora então o uso da linha em desenhos realistas. No desenho realista, a gente tem uma maneira bem mais elaborada de representar as coisas, então uma maneira realística, né, de representar pessoas, objetos, também tudo que a gente quiser representar. A linha em si ela é de pouco uso nesse tipo de desenho. Como nós estamos criando um desenho realista, a gente vai utilizar mais luz e sombra, tá? Então existe uma predominância de áreas claras e áreas escuras ao invés da linha isoladamente, tá? A linha que vai definir as formas, o que vai realmente definir as formas no desenho realista é aí a combinação de luz e de sombra. Então nós temos outros tipos de uso para as linhas. Então a gente pode, por exemplo, com linhas apenas criar texturas. Olha aí a sequência, a quantidade de diferentes texturas que a gente pode criar só utilizando linhas. Um outro uso também das linhas é o sombreado. Tá? A gente pode produzir sombreados unicamente através de linhas. No desenho realista, apesar dele ser de pouco uso, a gente pode também criar um desenho realista, na verdade, só com o uso de linhas, tá? Linhas bem pequenas, sequências de linhas, a gente pode gerar todo um desenho bem complexo e bem realista. Nós temos aqui um exemplo bastante simples, mas existem exemplos bem complexos aí de imagens altamente realistas somente utilizando linhas. Ok? Então é isso que a gente tem para ver sobre a linha e o traço e eu te espero na próxima aula.